Amém. Você está aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. A Bíblia diz que tem duas cartas. Os estudiosos acreditam que foram 4 cartas. A segunda carta, para alguns estudiosos, acreditam até que ela se extraviou. É uma carta muito severa. A igreja de Coríntios era uma cidade grega, capital de Acaia, sul da Grécia, uma região que ligava outras 2 localidades. Uma cidade muito importante, comercial, cultural e religioso. A cidade de Coríntios, ela era bem diferente, igual aqui nós temos em São Paulo, a cidade está parecida. Lá só tem um templo, em Coríntios não. Em Coríntios eram vários templos para os deuses. E um dos templos que tinha lá era do deus Afrodite. A maneira que esse deus Afrodite devia ser adorado era através da prostituição. As sacerdotisas se prostituíam com as pessoas que iam lá. A data que Paulo escreveu essa segunda carta vai entre 55 a 57 anos depois de Cristo. Alguns acreditam que ele escreveu ou no verão ou no outono, porque ele fala assim: eu espero ir no inverno passar com vocês. Então deve ter sido mais ou menos. Ele escreveu em viagem. A igreja de Corinto, ela foi criada por Paulo, foi fundada por Paulo na segunda viagem. Na segunda viagem, ele teve uma visão, você pode ver lá em Atos 17, 18. Ele viu 2 varões brancos e fala assim: passa a Macedônia e ajude-nos. Quando Paulo chega em Corinto, Deus fala com ele: olha, fale e não te case, porque eu tenho muitos vasos escolhidos nessa cidade. Mas Paulo chega numa cidade totalmente idólatra, com muita idolatria. O conteúdo da carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o seguinte: Paulo foi, abriu a igreja, instruiu. Quando Paulo abriu a igreja, ele ficou 18 meses discipulando a igreja, 18 meses. Quando ele sai de lá, a igreja de Corinto tinha uma particularidade. Ela não tinha um pastor, ela tinha um colegiado. Eram 5, 6 líderes que tomavam conta. Quando Paulo sai, os coríntios mandam uma carta para Paulo, perguntando algumas coisas, algumas dúvidas. A primeira carta, se olhar, Paulo responde muitas dúvidas. Mas na segunda carta, aconteceu um problema lá. Alguns judeus foram até Corinto e começaram a caluniar e a defamarem a Paulo. Falando: Paulo não é posso não. Paulo não é isso, Paulo não é aquilo. Então Paulo escreve a segunda carta. Se você conhecer quem é Paulo, leia a segunda carta de Corinto. Ali Paulo abre o coração lá, ele é transparente, ele fala o que ele sente pela igreja de Corinto, o que ele sente pela a igreja. Na segunda carta de Paulo a Corinto, se você observar, é onde Paulo fala das mais fortes experiências que ele teve. Então a ideia que Paulo escreve a segunda carta a Corinto, primeiro, é para recuperar o prestígio e a autoridade que ele tinha. O segundo motivo que Paulo escreve aos Coríntios é para que eles não seguissem qualquer vez de doutrina. Olha, pare de ouvir esses falsos mestres. Não tenha ouvido esses falsos mestres. Vivam e sigam a verdade. E o outro motivo que Paulo fala é para chamar a atenção dos coríntios, falar: olha, você sabe quem eu sou. Vamos dar um exemplo, como se eu viajasse, ficasse aí 1 ano, 2 anos, 3 anos fora, e aí viesse um grupo de pessoas: olha, eu conheço o pastor Camargo, desde que ele era pequeno, olha, ele nunca foi pastor, ele nunca estudou. E aí alguém daqui manda uma carta e fala: pastor, estão denegrindo a sua imagem. Aí eu mandaria uma carta e falo: gente, que isso? Há quanto tempo eu estou com vocês aí? Vocês me conhecem há quantos anos? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na ausência de Paulo, algumas pessoas tentaram destruir a igreja. E aí Paulo escreve os Coríntios, e Paulo começa a falar um pouquinho sobre doutrina, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E no capítulo 3, Paulo, ele começa a comparar como era antes de Jesus do que era depois de Jesus. Porque quem foi falar mal de Paulo era judeu. Então os judeus queriam de todas as formas colocar a doutrina judaica no cristianismo. É como chegasse aqui, queridos, os católicos romanos ou os budistas ou os espíritos kardecistas tentassem colocar aqui na igreja os costumes deles. A igreja está fazendo isso, né? Sabonete, ouviram isso? A última? Sabonete ungido. Você dá um sabonete para a pessoa amada, ela volta para você. Tudo
para ganhar a alma, mesmo pregar o evangelho, fazendo tudo, mesmo pregar o evangelho. Então, Cristo Paulo começa a falar com eles: olha, vocês não têm que voltar para o passado, vocês não têm que voltar para o judeu, não. Tem que voltar para aquela religião, não. Aí Paulo fala, quer ver? Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Paulo começa a comparar algumas coisas. Ele fala, olha, antes a lei foi escrita por tinta, agora é escrita pelo Espírito. Antes era escrita na pedra. Quando Deus escreveu a lei por uma pedra, agora a lei é escrita no coração. Antes, a lei tinha um ministério de morte. A lei veio para condenar a morte. Hoje não. Hoje, depois de Jesus, é o ministério do Espírito, que veio trazer vida. Antes, a lei só trazia condenação. Agora não. Agora a lei traz justiça. Aí vai uma coisa interessante. Antes, queridos, a lei era passageira. Todo mundo sabia que a lei era passageira. Agora não, agora é eterna. Aí tem uma parte lá no versículo que desce para baixo, ele fala assim: a lei trouxe glória, manifestou a glória de Deus, mas a graça trouxe uma manifestação maior. Aí o versículo que eu li fala da nova aliança. Eu confesso que quando nós escolhemos esse nome desse versículo, foi como eu tinha sempre a preocupação. A nova aliança é baseada na Bíblia. Eu e a pastora tínhamos um problema sério. Qual é esse problema? Nós somos de origem presbiteriana. Qual é esse problema? A presbiteriana é excelente na palavra. Quem conhece presbiteriano sabe disso. Mas no Espírito Santo, tem alguns pastores presbiterianos que nem acreditam em dons ou em manifestações de demônio. Então, a gente gostava muito da presbiteriana, gostamos ainda porque é uma igreja de palavra. Você vê o pastor presbiteriano pregando e fala, vou funcionar de palavra. Mas, por outro lado, eles não buscam, eles não oram, eles não jejuam. Então, eu e a pastora ficava no dilema. A igreja que tinha muito fogo não tinha palavra. A igreja que tinha palavra não tinha fogo. Uma vez alguém definiu para mim a igreja presbiteriana e definiu bem. A igreja presbiteriana do Brasil é uma fogueira bem montada. Só falta sem colocar fogo. Então a gente começou a ficar nesse dilema. Quando Deus abriu essa porta para a gente, ele falou, agora a gente pode juntar as duas coisas. Palavra e fogo. Fogo. Então quando nós escolhemos esse versículo para ser a base da igreja, eu confesso aos irmãos que eu ainda não tinha estudado profundamente esse versículo. E hoje eu preparei um sermão, Deus começou a me dar. Aí Deus começou a me falar qual era a velha aliança. A aliança das obras, vimos isso na quarta-feira. Era fazer para ter. Você tinha que fazer para ter, você tinha que obedecer para ter. Aí, Deus veio fazendo algumas adaptações ou algumas dispensações dessa aliança. Noé, Abraão, lá no Monte Sinai, com Davi, até que chegou na aliança da graça. O que é a aliança da graça? É crer para ter. Repita comigo, a aliança da graça é crer para ter. Aí o interessante da aliança da graça é o seguinte, é receber para receber. Como assim? Eu tenho que receber Jesus para receber a vida eterna. Se eu não receber Jesus, eu não recebo esses benefícios. Mas aí, queridos, eu comecei a analisar a velha aliança. Como que era a velha aliança? Primeira coisa, queridos, a velha aliança era só para um povo, que povo que era Israel. E nessa velha aliança, Deus escolheu uma tribo para trabalhar, divulgar e servir nessa velha aliança. Essa tribo chamava a tribo de Levi, os famosos levitas. Então não era qualquer pessoa que trabalharia no templo, não era qualquer pessoa que faria sacrifício, tinha os levitas, aí vinha os sacerdotes e vinha o sumo sacerdote. Aí qual era a função dessa turma toda? Primeiro, os sacerdotes, ou os levitas, tinham que ensinar a lei. Mas até era fácil, ensinar a lei era fácil. Entre aspas. Imagina, é do livro de Êxodo todo até o livro de Levítico e parte do Deuteronômio. Isso eles tinham que saber de cor. Qual o problema? Não era só ensinar a lei. Eles tinham que viver a lei. Agora, como você sendo imperfeito, vai viver uma lei perfeita? Como você sendo limitado, vai viver uma lei que foi feita com uma pessoa ilimitada? Mas não era só isso. Os sacerdotes, além de ensinar, de viver, eles tinham que interceder constantemente pelo povo. Eles tinham que orar pelo povo.
E além de orar, de interceder, de ensinar, os sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifício por eles e pelo povo. Por eles e pelo povo. Esse era o trabalho das pessoas que estavam na antiga aliança. Aí o versículo que nós lemos diz o seguinte: e nos capacitou ministro da nova aliança. Esse é o tema do sermão. E nos capacitou ministro da nova aliança. E a pergunta é essa: como que Deus nos capacitou para sermos ministros? Agora, queridos, tudo mudou. Agora, a nova aliança não é mais só para Israel. Agora, ser ministro não é só para a tribo de Levi. E aí a gente vai começar a ver como que Deus me capacitou, como que Deus te capacitou para ser ministro. Mas aí nós vamos esmiuçar, definir a palavra ministro. A palavra ministro é bonita, está penso, mostra-se, fulano é ministro da palavra, o ministro diz, o ministro aqui, Cristo. Você pode procurar em todos os dicionários, em todas as raízes da palavra. A palavra ministro quer dizer só uma coisa: servo. Quando fala, ele nos capacitou para sermos ministros, ele nos capacitou para sermos servos. Ministrar é servir. Ministrar é eu trazer e oferecer alguém. Então, quando eu ministro um louvor, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando louvor e dando para cada um saborear. É isso que está falando aqui, olha, e vos capacitou ser servos da nova aliança. Como que ele fez isso? Como que ele nos capacitou? Primeira coisa, querido, como eu e você fomos capacitados por Deus. Antigamente, você tinha que nascer na tribo de Levi. Tinha que ser israelita da tribo de Levi. Hoje, você tem que nascer da água e do Espírito. Hoje, você tem que nascer matando o velho homem, a velha natureza, e vindo uma nova natureza. Queridos, para ser servo da nova aliança, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ser uma nova criatura, uma nova geração. Eu não tenho que nascer da vontade do homem, da vontade da carne. Eu tenho que nascer da vontade de Deus. E sabe quando isso começou? Quando Deus me escolheu. Eu gosto desse processo, eu gosto de pregar esses pontos. E primeira coisa, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Mas o interessante é que quando Deus nos escolheu, Ele ainda não tomou posse da gente, não. Ele nos deixou livre. A primeira coisa que Deus fez para me capacitar, para capacitar você, ministro da nova aliança, servo da nova aliança, foi nos escolher. Eu não nasci na tribo de Levi, mas eu nasci escolhido por Deus. A segunda coisa, queridos, que Deus fez de um modo sobrenatural. Agora eu quero usar a sua memória. Como diz o evangelista, o presbítero falou isso. A gente abrisse aqui o leque e trouxesse a memória quem éramos antes de Jesus e as brigas e os problemas e os tumultos que entramos, a gente vai se assustar pelo nosso pecado. Primeiro, ele nos escolheu. Segundo, ele nos libertou. Queridos, você já deve ter andado no mato, no monte, em algum lugar, não tem aqueles negócios de carrapicho que chama, que pega na calça? Tinha gente que tinha carrapicho da cabeça aos pés. Aonde ele passava, o diabo jogava uma coisa nele. Aonde ele passava, ele abraçava o pecado. Queridos, tem gente aqui, se você olhar o passado dele, fala, esse cara na época estava no inferno. Mas quando você estava coberto de carrapicho, cheio de traumas, cheio de pecado, cheio de demônio, Jesus foi lá e... Oh, aleluia! A sua morte já era certa para Satanás. Você já tinha virado cavalo de Satanás. Você já tinha virado presa fácil. Você estava quase virando um viciado em droga. Você estava quase virando um alcoólatra. Sua família já tinha ido para o ralo. Você já não tinha perspectiva de vida. Foi quando Jesus olhou, comprou o seu barulho com Satanás e te libertou do pecado, do diabo e do mundo. Amém, igreja? Amém! Foi assim que ele te capacitou a ser servo da nova aliança. Primeiro ele te libertou. Pronto. Não tem mais prisão com o mundo, com o pecado, com o diabo. Aí depois que ele fez, o mais difícil. Pastor, o mais difícil de libertar é mais difícil de libertar. Porque, queridos, tem muitas pessoas que foram libertas por Jesus. Foram libertas de doenças, de satanás, de demônios, de enfermidades, mas pararam por aí. Depois que ele liberta, ele salva. Jesus te escolheu, Jesus te libertou, mas o que a Bíblia diz? Se tem um
demônio no corpo, você expulsa, ele dá uma volta, é bíblico isso. Ele dá uma volta e ele volta. Se a casa está vazia, o que ele diz? Ele vai e traz mais 7 demônios. O estado último daquela pessoa é pior que o primeiro. Meu querido, você ia ser pior 7 vezes. Mas Jesus te libertou, Jesus te salvou. Aleluia! Ele não só, Jesus fez a obra completa, ele te libertou e te salvou. E fez isso na cruz do Calvário, Jesus te salvou. Como que ele me capacitou você para servi-lo na nova aliança? Primeiro ele me escolheu, depois ele me libertou, depois ele me salvou. Mas aí ele não parou na salvação, não, ele fez algo também difícil. E foi possível. Ele me santifica, ele te santifica. E quando você vem para a igreja, você não vem livre de todos os carrapichos, não. Tem aquele palavrãozinho que você só tem ainda. Tem aquele jeito de malandro que você ainda tem. Tem aqueles pensamentos. Tem aquelas imagens que você lembra como você é no mundo. Tem aquelas saudades da carne. Já viu? Tem gente que fala assim, se eu não fosse crente hoje. Hoje vai resolver diferente. A saudade disso era antes. Antes era escravo do pecado, agora você serve da nova aliança. Aí Jesus nos escolheu, Jesus nos libertou, Jesus nos salvou e Ele nos santifica. Ele vai tirando de nós e nos dando condições de andarmos e termos uma vida santa, separada do pecado. Então é um trabalho conjunto, é uma cooperação. Eu tenho que me afastar, eu tenho que fugir das paixões, eu tenho que resistir ao diabo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Aquilo que não dá para eu fazer, Ele faz comigo. É assim que Ele me santifica. Meu querido, eu quero que você imagine o seguinte. Você é um diamante. Fala assim, eu sou um diamante. Eu sou um diamante. Fala, eu sou um diamante. Eu sou um diamante. Você estava lá no fundo da lama. Só Jesus sabia onde você estava. Só Jesus sabia. Ele foi lá, meteu a mão lá no fundo da lama e trouxe. Ainda você não estava brilhando ainda não. Estava todo coberto de lama. Ele foi lá com o sangue dele, te libertou, te salvou. E agora ele está te lapidando para chegar ao seu devido valor. Ele está te santificando, ele está te purificando. Ele está tendo aquilo que não te pertence. Mas não parou aí não, querido. Ele te escolheu, ele te libertou, ele te salvou, ele te santificou. E aí, querido, sabe o que ele faz com cada um de nós? Para sermos servos, ele derrama do Espírito Santo dele sobre nós. Deus tira dele e coloca sobre a gente, querido. Aquilo que Deus fez com Adão no jardim do Éden, Ele faz todos os dias comigo e com você. Aquilo que Moisés fez, Ele tirou do Espírito que estava sobre ele. E Deus, sobre 68 anciãos, Deus faz isso constantemente, porque Ele sabe que eu e você, sem o Espírito Santo, não podemos e não fazemos nada. Aleluia! Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. Ele nos enche do Espírito Santo. Ele enche o coração, ele enche a mente, ele nos enche do Espírito Santo. Porque quando ele derrama o Espírito Santo sobre nós, quando a gente passa a ter parte com ele, esse Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele nos dá ferramentas, ele nos dá dons espirituais. Aquilo que você não sabe fazer, ele te dá. A Bíblia fala que nós temos vários dons. Ele dá profecia, mestre, pregar, pastor, e ele vai dando dom, queridos. Assim que ele nos capacitou, temos ministro da nova aliança. A ideia da igreja Nova Aliança é essa. É reconhecer que somos escolhidos, reconhecer que somos libertos pelo sangue de Jesus, reconhecer que somos salvos, reconhecer que somos santificados, estamos sendo trabalhados dia a dia. Sobre nós, o Espírito Santo já está sobre nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e esse templo não está vazio. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, seu templo está vazio? Pergunta para ele. Seu templo está vazio? Se está, pede que ele enche. Fala assim. Se está perto, Então fala aí, Jesus, enche para transbordar. Fala. enche para transbordar. Aleluia! É isso. Aí ele começa a dar dons. Ele começa a distribuir dons. Ele começa a dar capacitação que você nem imaginava. Aqui você jamais pensou fazer, você começa a fazer. Mas, filhos,
Lá em Israel parou na tribo de Levi. Mas até hoje, queridos, eles têm buscado servos para servir a nova aliança. Até hoje nós temos buscado homens e mulheres que estejam dispostos a servirem a esse Deus ministrando a nova aliança. Até hoje, queridos, eu tenho buscado pessoas para que continuem levando essa nova aliança. Meu querido, se você ainda não está fazendo isso, comece a fazer isso. Porque Deus não escolheu só a mim, escolheu a cada um para ser servo da nova aliança. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar.